Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez, reunidos pela Associação Espírita Nosso Lar, ainda virtualmente, né? Ainda não dá para a gente dar aquele abraço, matar a saudade, mas com certeza unidas em pensamento e coração. Então, vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Deus, a Jesus, por esse momento, por essa oportunidade, mesmo virtualmente, de podermos estarmos aqui. Agradecer pela proteção, por todo o amor que Jesus nos emana. Pedir também que nos intua agora, no nosso estudo, que esse momento seja repleto de vibrações positivas, de vibrações de amor, de luz, e que essas possam se expandir a todos os nossos irmãos, principalmente os mais necessitados, os doentes do corpo e da alma. E que Jesus possa estar conosco em todos os dias da nossa vida. Que assim seja. Hoje nós vamos falar sobre o amor ao próximo. E no capítulo 11 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, o tema é amar ao próximo como a si mesmo. E Jesus nos fala do mandamento maior, que é esse mandamento: amar ao próximo como a ti mesmo. E tem uma passagem que está em Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40, que diz assim: os fariseus, eles tinham grande influência sobre o povo naquela época, né? O povo achava que eles eram santas criaturas, né? Então, eles tendo sabido que ele topara a boca dos saduceus, os saduceus eram do partido contrário aos fariseus, reuniram-se e um deles, que era doutor da lei, para tentar, propôs-lhe essa questão: mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. E aí Kardec vem nos explicar o que Jesus quis dizer nessa passagem. E ele nos diz que amar ao próximo como a si mesmo é fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade. Claro, porque eu só quero que alguém faça o bem para mim. E à medida que eu quero que o outro faça o bem para mim, e eu só vou fazer aquilo que eu desejo que o outro faça, eu só vou fazer o bem para o outro. Então eu vou praticar o perdão, a benevolência, o amor, tudo para o outro. Então, isso é a expressão mais completa da caridade, né? E ele fala que ela reserva todos os deveres do homem para com o próximo. E que quando nós adotarmos, né, essa conduta, que nós estaremos na verdadeira fraternidade, né? Nós vamos reunir a paz e a justiça. No livro O Evangelho por Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, comentários ao Evangelho segundo Mateus, esse livrinho aqui, na página 505, Emmanuel fala: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele fala em 3 capítulos: a regra áurea, o tempo da regra áurea e o próximo. A regra áurea, ele fala que, incontestavelmente, muitos séculos antes da vinda do Cristo, já era ensinada no mundo a regra áurea, trazida por embaixadores de sua sabedoria e misericórdia.
Importa esclarecer, todavia, que semelhante princípio era transmitido com maior ou menor exemplificação de seus expositores. Diziam os gregos: não façais ao próximo o que não desejais receber dele. Afirmavam os persas: fazei como quereis que vos faça. Declaravam os chineses: que não desejais para vós, não façais a outrem. Recomendavam os egípcios: deixai passar aquele que fez aos outros o que desejava para si. Doutrinavam os hebreus: o que não quiserdes para vós, não desejeis para o próximo. Insistiam os romanos: a lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmo. Na antiguidade, todos os povos receberam a lei de ouro da magnanimidade do Cristo. Profetas, administradores, juízes e filósofos, porém, procederam como instrumentos mais ou menos identificados com a inspiração dos planos mais altos da vida. Suas figuras apagaram-se no recinto dos templos iniciáticos ou confundiram-se na cela do tempo em vista de seus testemunhos fragmentários. Com o Mestre, todavia, a regra áurea é a novidade divina, porque Jesus a ensinou e exemplificou, não com virtudes parciais, mas em plenitude de trabalho, abnegação e amor, a claridade das praças públicas, revelando-se aos olhos da humanidade inteira. Então, o que Emmanuel vem nos dizer que há muitos séculos antes da vinda do Cristo, já se falava no amor ao próximo, né? Que os gregos, os persas, os chineses, os egípcios, os hebreus, os romanos, eles já tinham esse conhecimento. Só que eles transmitiam esse conhecimento, mas não exemplificavam. E que a gente também não pode esquecer de Moisés, que recebeu os 10 mandamentos, né? E que naquela época ele tinha que governar com uma lei austera, porque o povo, né, precisava disso naquele momento. Era um povo nômade que vivia do plantio, escravizado, e de repente se viu liberto para construir uma nova nação. Então, naquele momento, a gente precisava, porque o povo era nós, então nós precisávamos dessa lei. E depois vem Jesus, que resume esses 10 mandamentos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E o Cristo, né, ele, além dele ensinar esses mandamentos, ele exemplificou muito bem, né, com abnegação, com amor, né, e ele se revelou aos olhos da humanidade. O outro texto que também Emmanuel fala nesse mesmo livro é o Templo da Regra Áurea. Faremos hoje o bem a que aspiramos receber. Alimentaremos para com os semelhantes os sentimentos que esperamos alimentem eles para conosco. Pensaremos acerca do próximo somente aquilo que estimamos pense o próximo quanto a nós. Falaremos as palavras que gostaríamos de ouvir. Retificaremos em nós tudo que nos desagrada nos outros. Respeitaremos a tarefa do companheiro como aguardamos respeito para a responsabilidade que nos pesa nos ombros. Consideraremos o tempo, o trabalho, a opinião e a família do vizinho tão preciosos quanto os nossos. Auxiliaremos sem perguntar, lembrando como ficamos felizes ao sermos auxiliados sem que nos dirijam perguntas. Ampararemos as vítimas do mal com a bondade que contamos receber em nossas quedas, sem estimular o mal e sem esquecer a fidelidade à prática do bem. Trabalharemos e serviremos nos moldes que reclamamos do esforço alheio. Desculparemos incondicionalmente as ofensas que nos sejam endereçadas no mesmo padrão de confiança, dentro do qual aguardamos as desculpas daqueles a quem porventura tenhamos ofendido. Conservaremos o nosso dever em linha reta e nobre, tanto quanto desejamos retidão e limpeza nas obrigações daqueles que nos cercam.
Usaremos paciência e sinceridade para com os nossos irmãos, na medida com que esperamos de todos eles paciência e sinceridade junto de nós. Faremos, enfim, aos outros o que desejamos que os outros nos façam, para que o amor não enlouqueça em paixão e para que a justiça não se desmande em despotismo. Agiremos persuadidos de que o tempo da regra áurea em todas as situações, agora ou no futuro, será sempre hoje. Emmanuel também nos fala quem é esse próximo, né? O próximo é aquele que se acha mais perto de nós, né? Que nos dá a sugestão do amor, que nos caminha pela vida. Quem é? Nossa família, nosso lar. É aquele que a gente encontra na rua, aquele que está na nossa esfera social. Todos são nossos irmãos que nós devemos auxiliá-los. Esse é o nosso próximo, né? E que ele diz que nós devemos auxiliá-los com o que temos de melhor. Que nós não somos santos nem heróis, ainda mais vivendo nesse planeta de terra de provas e expiações, né? Que nós somos luz e sombra, somos amor e egoísmo, inteligência e ignorância. Não somos santos, né? Mas quando o espírito ama, ele encontra várias formas para auxiliar. E que o caminho para a gente colocar isso em ação, esse amor, é justamente o próximo. E é ele que nos dá acesso à glória celestial. Porque à medida que você faz bem ao próximo, né, você se eleva. E quando você pratica o bem, você fica muito mais feliz do que aquele que recebe, né? E nós temos nesse livrinho aqui, para terminar, Amor Sempre Amor, de Richard Simonetti, uma historinha sobre isso. É o Onofre. Onofre pôs-se a imaginar como a humanidade seria feliz se a lei de amor fosse plenamente observada. A Terra estaria promovida a paraíso. Coletivamente, longe estava essa meta celeste. Individualmente, nada o impedia de alcançá-la. Decidiu enfrentar o desafio de amar ao próximo como a si mesmo e fazer por ele o que gostaria de receber. Então ele começa à noite, na hora de dormir, ele dá um beijo na esposa, deseja a ela uma boa noite, né? Chama ela de querida, ela fica até espantada, né? De manhã, quando ele acorda, né? A esposa fala para ele, que a Joana, que é a esposa dele, que a filha está atrasada e que ela vai comprar o pão. Ele diz, não, pode deixar que eu mesmo vou comprar o pão. E quando ele chega, né, para comprar o pão, ele é abordado por um homem. E aí ele corta logo a conversa. Sinto muito, estou com pressa. Mas aí ele lembra do que ele tinha acordado, que naquele dia ele ia praticar aquela máxima, né, de fazer o bem ao outro. Aí ele para, chama o rapaz, pergunta o que está acontecendo, aí ele diz, perdoa incomodá-lo, é vergonhoso, bem sei, nunca aconteceu comigo, a minha situação é desesperadora, estou desempregado há 1 ano, tenho 4 filhos pequenos, esposa doente e não há o que comer em casa. Aí ele vai comprar pão, queijo, leite, dá tudo para o homem. O homem agradece muito a ele e diz que, graças a Deus, tem gente boa, porque ele já estava até pensando em se suicidar. Aí o Onofre para ele, não faça isso, por favor. Dá o endereço do centro que ele frequenta, volta para casa e vai levar a filha para a escola. No trânsito acontece outra coisa. Um cara fecha ele, ainda xinga ele como se ele fosse o responsável, né? E aí, Onofre vai xingar o cara também, lembra novamente do que ele havia prometido. Amar ao próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. E aí ele vai no trabalho também, quando ele chega na empresa, o chefe lá da contabilidade diz que eles têm que demitir uma funcionária, porque ela é muito boa, mas que está faltando muito. Então, demite. Aí ele acorda novamente, manda chamar aquela funcionária. Aí ela explica que a mãe viúva, paciente terminal, necessitava de seus cuidados, que ela reconhecia que seus problemas estavam afetando a atividade profissional e pedia um pouco de paciência aos seus superiores. O emprego lhe era indispensável. E aí Onofre a perdoa e deixa
que ela continue no emprego, né? Quando ele vem para casa, que ele liga o rádio, está tocando aquela música de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, Ah, se todos fossem iguais a você. Então, Onofre se emociona, né? E fala, ah, se todos fossem iguais a Jesus, não há grandeza espiritual, que longe dela estamos, mas iguais na vivência do amor maior, que ensinou e exemplificou, cuidar do próximo. Que nós possamos, pelo menos uma vez por dia, seguir o exemplo do Onofre. Falar, hoje eu vou fazer o bem ao meu irmão. Ou no trabalho, ou na própria residência, no seu lar, que a gente possa seguir o exemplo do Onofre. Muito obrigada pela oportunidade, que Jesus esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dar do pouco que se tem a quem tem menos ainda, enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda, dar ao próximo a alegria, parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém, é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dar do pouco que se tem a quem tem menos ainda, enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda, dar ao próximo a alegria, parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém, é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas.